A noite cobre Belém com um silêncio quase sobrenatural, como se toda a criação prendesse a respiração esperando algo que está prestes a acontecer. No céu, as estrelas brilham como pequenas testemunhas silenciosas de um mistério que o mundo ainda não compreende. Enquanto isso, longe das cidades agitadas, longe dos palácios e longe dos templos dourados, alguns homens simples fazem o que fizeram ontem, que farão amanhã e que provavelmente acreditam que farão pelo resto de suas vidas: vigiar o rebanho. Esses pastores, invisíveis para a sociedade, tornam-se protagonistas de um plano que ninguém jamais ousaria imaginar. E essa é justamente a beleza da cena. O extraordinário surgindo no meio do comum, o divino tocando o terreno, o infinito se aproximando dos anônimos. É nessa simplicidade, nessa normalidade quase monótona, que Deus escolhe agir, porque o Criador, ao contrário do que muitos esperam, não procura grandezas humanas para revelar sua glória. Ele busca corações, e corações humildes sempre o encontram. Enquanto o fogo crepita, iluminando rostos cansados e mãos calejadas, algo no ar parece diferente, uma quietude profunda, mas carregada de expectativa. Talvez os pastores não saibam explicar, mas sentem. É como se a terra estivesse prestes a ser tocada por algo que jamais viu. Como se o céu estivesse abrindo um caminho invisível. E então surge a pergunta que ecoa há séculos: por que Deus escolheria pastores para receber o maior anúncio da história? Por que não os sacerdotes? Por que não os estudiosos da lei? Por que não reis, generais ou homens de influência? A resposta está em cada detalhe dessa noite. Deus escolhe justamente aqueles que ninguém escolheria. Ele quebra protocolos, desafia expectativas e revela logo no nascimento de seu filho o coração do seu reino. Um reino onde o valor não está na aparência, mas na essência. Onde os últimos se tornam primeiros. Onde o que é pequeno aos olhos humanos ganha grandeza diante de Deus. Nesta introdução, vamos entrar juntos em uma das cenas mais poderosas de toda a narrativa bíblica. Uma cena que começa na escuridão, mas explode em luz. Uma cena que revela que Deus vê, chama e levanta aqueles que o mundo insiste em ignorar. Prepare-se, porque o céu está prestes a rasgar o silêncio. E o anúncio mais transformador de todos os tempos está prestes a ser proclamado, não aos grandes, mas aos simples. A noite em Belém não tinha glamour algum. Não havia fachos de luz, nem movimentação, nem expectativas humanas. Era apenas mais uma madrugada comum para aqueles homens habituados ao cansaço, ao frio e à solidão. O campo era seu lar, seu trabalho e, para muitos, seu limite. Ali, entre colinas suaves e pastagens escuras, viviam os pastores, figuras quase invisíveis dentro da sociedade judaica. Enquanto muitos imaginam o Natal cercado de brilho, músicas e celebrações, a realidade daquele primeiro cenário era completamente diferente. Tudo era marcado por simplicidade, dureza e anonimato. Esses homens não tinham títulos, não tinham riqueza, não tinham influência. Eram trabalhadores honestos, mas vistos como impuros pelas regras religiosas, como incultos pelos estudiosos, como desimportantes pelos poderosos. Seus dias se resumiam a buscar pasto, proteger o rebanho e sobreviver. Não tinham acesso aos debates teológicos no templo, nem aos banquetes dos nobres, nem às escolas dos fariseus. E ainda assim, é para esse cenário que o texto de Lucas 2:8 nos leva. Havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Uma frase simples, mas carregada de significado. Não era apenas uma informação geográfica. Era uma revelação sobre o coração de Deus que escolhe o que é pequeno para revelar o que é grande. Imagine o frio que cortava a pele. O silêncio interrompido apenas pelo balido das ovelhas e pelo vento entre as pedras.
Imagine a responsabilidade de manter-se alerta, mesmo com o corpo exausto, pois qualquer descuido poderia colocar o rebanho em risco. Ladrões, lobos e animais selvagens faziam parte da rotina daqueles homens. Não havia glamour, apenas vigilância constante, mas havia algo mais profundo, a simplicidade. Uma vida sem luxos, mas cheia de pequenos detalhes que Deus valorizava. Enquanto os grandes estavam dormindo em camas macias, enquanto os poderosos viviam em segurança, aqueles homens viviam no limite da sobrevivência. E mesmo assim, Deus olha para eles. A escolha desses pastores não é acidental. Na verdade, ela aponta para uma verdade espiritual. Deus se revela aos que têm coração humilde. Os pastores não estavam no templo oferecendo sacrifícios, não estavam debatendo a lei, não estavam buscando reconhecimento. Eles estavam apenas sendo o que eram, guardiões do rebanho, cumprindo sua missão diária. E é justamente nessa autenticidade que o céu encontra espaço para se manifestar. O campo, que para muitos era sinônimo de esquecimento, para Deus era o palco perfeito. Não havia distrações, não havia ruídos da cidade, nem pompas que pudessem roubar a glória do momento. Apenas eles, o céu e a presença divina prestes a se revelar. Esse cenário nos lembra que Deus não precisa de ambientes sofisticados para agir, não precisa de estruturas grandiosas, nem de holofotes humanos. Ele entra na rotina, no comum, no simples. Ele transforma o ordinário em extraordinário. Os pastores estavam ali porque era o que sabiam fazer. E Deus estava prestes a mostrar que vê e conhece cada detalhe da vida daqueles que permanecem firmes no que lhes foi confiado. É fascinante perceber como Deus escolhe justamente o que é desprezado. Os pastores não tinham uma reputação honrada. Muitos os consideravam impuros, indignos e até pouco confiáveis como testemunhas. Mas Deus não olha como o homem olha. Ele não se impressiona com status, vestes ou cargos. Ele vê o coração. E naquela noite, ele vê corações prontos, mesmo que eles mesmos não soubessem disso. Enquanto o mundo dormia e ignorava aqueles homens, Deus preparava o maior anúncio da história. Não para os que estavam acomodados no conforto, mas para os que estavam velando no campo. Não para os que se exaltavam, mas para os que estavam à margem. A simplicidade daquele cenário revela uma verdade eterna. Deus escolhe quem o mundo despreza para mostrar sua graça. Os pastores, que viviam nas sombras da sociedade, tornaram-se os primeiros a ouvir sobre a chegada da luz do mundo. E isso nos ensina que não é a posição social, nem a instrução e nem os recursos que determinam quem Deus escolhe usar, mas a disposição do coração. Nesta primeira cena, aprendemos que a simplicidade do campo não era uma limitação, mas uma preparação. O silêncio, a humildade, a solidão e até a dureza eram parte do cenário perfeito para a revelação celestial que estava prestes a acontecer. Porque antes que a glória se manifeste, Deus nos conduz à quietude. Antes que o céu se abra, Ele nos encontra na nossa realidade mais simples. E é nesse lugar, onde ninguém nos vê, que Ele decide agir. A noite parecia seguir seu curso normal, silenciosa e previsível. Até que algo começou a mudar no ar. Não era um vento forte, não era um som específico, mas uma sensação impossível de ignorar, como se o universo inteiro estivesse se inclinando em direção àquele pequeno campo onde pastores mantinham sua vigília. O céu, que antes parecia apenas um manto escuro pontilhado de estrelas, começava a ganhar uma luminosidade que não vinha da lua, nem dos astros, nem de qualquer fonte natural. Algo sobrenatural se aproximava, algo que rompia a barreira entre o invisível e o visível. E então, de maneira repentina, quase abrupta, o extraordinário acontece. O céu se abre. Não se trata de uma metáfora poética, mas de uma intervenção literal. A realidade espiritual invade o mundo físico. A escuridão comum é substituída pela glória divina. Lucas 2:9
descreve esse momento com uma simplicidade que esconde sua magnitude. E o anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. A frase parece curta, mas a cena é gigantesca. Imagine homens acostumados à escuridão, acostumados ao perigo, acostumados a enfrentar predadores e ameaças todas as noites. Homens que sabiam lidar com o que era natural, mas nunca com o sobrenatural. Quando a glória do Senhor envolve aquele campo, eles não têm referência alguma para aquilo. É uma luz que não queima, mas revela. Uma presença que não ameaça, mas domina completamente. Uma manifestação que não pode ser explicada em palavras humanas. Eles sentem medo. E como não sentiriam? A Bíblia não romantiza esse momento. Eles não ficam maravilhados de imediato. Eles não entendem. Eles temem porque percebem que estão diante de algo absolutamente maior que tudo o que já viram. Maior do que seu conhecimento, sua história, sua rotina. Mas é nesse exato instante, enquanto seus corações disparam, que o anjo fala a frase que ecoa até hoje. Não temais. Não é apenas um consolo, é uma declaração celestial de que aquela visita não veio para julgar, mas para anunciar. Não veio para destruir, mas para iluminar. Não veio para condenar, mas para trazer boas novas. E então, o conteúdo da mensagem é revelado. Não uma profecia distante, não uma visão enigmática, mas um anúncio claro, direto e emocionante. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não é apenas uma notícia, é o cumprimento de séculos de promessas. A espera terminou. O Messias não está vindo, ele já veio. E o anúncio não é feito aos sacerdotes, nem aos reis, nem aos estudiosos, mas aos pastores. A luz que envolve o campo não é só uma manifestação visual, é um símbolo profundo. A glória do Senhor ilumina justamente aqueles que viviam à margem da sociedade, revelando que o reino de Deus começa onde ninguém espera. É como se o próprio céu proclamasse: a salvação não é para os privilegiados, é para todos. Mas a cena não termina com apenas um anjo. Quando os pastores ainda tentam compreender a magnitude da revelação, o céu explode em louvor. Lucas 2:13 descreve: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus. Não foi uma aparição lenta ou gradual, foi súbita, como se as cortinas do céu fossem rasgadas de uma vez. Uma multidão celestial, não alguns anjos, não um coro pequeno, mas uma legião incontável, enchendo o céu com um som que nenhum ouvido humano jamais ouviu antes. Eles proclamam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É a primeira declaração pública do Evangelho. É o céu anunciando a paz. Não a paz política que tantos buscavam, não a paz circunstancial, mas a paz entre Deus e os homens. Uma paz que começava ali, naquele estábulo humilde, onde o Salvador tinha acabado de nascer. Enquanto os pastores olham, completamente tomados pela visão, cada detalhe daquela cena está dizendo algo essencial. O reino de Deus não entra no mundo em silêncio. Ele entra com glória, ele entra com louvor, ele entra com a proclamação de que o mundo jamais será o mesmo. O céu aberto não é mais do que um acontecimento sobrenatural. É um sinal de que Deus não está distante. Ele é o Deus que desce, o Deus que se aproxima, o Deus que fala. E ele fala aos simples. Aquele campo se torna por alguns minutos o lugar mais iluminado da terra, não por tochas, não por fogo, mas pela própria glória divina. Os pastores, antes cercados de escuridão, agora são envolvidos pela luz. A mensagem celestial não é apenas ouvida, é experimentada. Eles não apenas recebem informações, eles vivenciam a presença de Deus. E isso não pode deixar ninguém igual. A cena 2 nos mostra uma verdade que transforma tudo. Quando Deus decide revelar sua glória, nenhum coração é pequeno demais, nenhuma vida é simples demais, nenhum lugar é insignificante demais. O céu se abriu naquela noite para anunciar que o Salvador tinha chegado. E ele ainda abre caminhos hoje,
iluminando aqueles que têm coragem de ouvir. Quando a multidão de anjos se recolhe e o céu volta à sua aparência comum, o campo mergulha novamente no silêncio da noite. Mas nada é igual. Nada permanece como antes. Os pastores ficam parados por alguns instantes, ainda ofegantes, ainda tentando compreender o que testemunharam. Seus olhos, acostumados à escuridão e ao brilho limitado das estrelas, ainda lutam para se adaptar após terem sido banhados pela luz da glória divina. Eles se entreolham em choque, com o coração acelerado e a mente tomada por uma mistura de medo, alegria e incredulidade. A presença dos anjos desapareceu, mas a mensagem permanece viva, queimando dentro deles como fogo. O anúncio é direto, urgente, impossível de ignorar. O Salvador nasceu. O Messias, esperado por séculos, finalmente está entre eles. E mais do que isso, eles foram chamados a encontrá-lo. Não como espectadores distantes, não como ouvintes passivos, mas como testemunhas oculares do milagre maior de todos. A reação dos pastores é instantânea. Lucas 2,15 registra o momento em que a fé se transforma em ação. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Não há hesitação, não há debate teológico, não há necessidade de comprovação adicional. Eles simplesmente creem. É essa fé simples, essa confiança genuína, que revela o quanto Deus acertou ao escolhê-los. Enquanto muitos teriam discutido, racionalizado ou questionado, os pastores obedecem. E obedecem imediatamente. Eles deixam o campo, as ovelhas, a segurança de sua rotina. Não há planejamento, não há cálculos, não há garantias. Eles apenas levantam-se e vão. Imaginar essa cena nos ajuda a entender a profundidade de sua decisão. Eles não vivem dentro da cidade, estão nos campos, longe das ruas iluminadas. Isso significa caminhar no escuro, talvez por trilhas desconhecidas, guiados apenas por pequenas lanternas ou pelo brilho da lua. Ainda assim, nada disso importa, porque eles estão sendo guiados por algo muito mais poderoso, a promessa de Deus. Cada passo que dão é carregado de expectativa. Seus pés pisam a terra fria, mas seus corações ardem. Eles repetem mentalmente as palavras do anjo, incapazes de acreditar no privilégio que receberam. O Salvador nasceu. O Cristo, o Senhor, está em Belém, e eles vão encontrá-lo. Quando chegam à cidade, começam a procurar pelo sinal que o anjo lhes deu. Um bebê, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Não é uma pista comum. Um bebê numa manjedoura, em um lugar onde animais comem. Isso por si só já revela que o nascimento do Messias não aconteceu no ambiente que muitos esperariam. Os pastores caminham por ruas estreitas, talvez perguntando a moradores onde poderiam encontrar uma família recém-chegada, até que finalmente chegam ao estábulo. A cena diante deles é simples, humilde, silenciosa. Nada ali parece digno de um rei. Não há coroas, não há guardas, não há luxo. Apenas um casal exausto, um bebê dormindo e o cheiro forte de animais ao redor. Mas para aqueles pastores, aquela é a visão mais gloriosa que poderiam contemplar. Eles se aproximam com reverência, talvez tímidos, talvez emocionados, talvez incapazes de conter lágrimas. Maria e José os recebem com calma, provavelmente surpresos ao verem homens rústicos, de aparência simples, entrando tão decididos e cheios de propósito. E então, os pastores contam tudo. Relatam a aparição do anjo, a luz da glória, o anúncio do nascimento, o coro celestial, a mensagem de paz. É como se o céu tivesse depositado neles um tesouro que agora precisava ser compartilhado. Maria ouve com atenção, José observa em silêncio, impressionado. E ali, naquele estábulo, algo extraordinário acontece. Os primeiros adoradores do Cristo na terra são homens simples, desgastados pelo trabalho e desprezados pela sociedade. Eles não trazem ouro, nem incenso, nem mirra. Eles trazem algo muito mais valioso:
um coração sensível à voz de Deus. Depois de adorarem e contemplarem o menino, os pastores deixam o estábulo transformados. Lucas 2:15, 17 e 18 revela que eles não conseguem guardar a notícia para si mesmos. Eles anunciam a todos quanto encontram no caminho. Suas vozes, antes comuns, tornaram-se instrumentos de proclamação. Eles contam o que viram, o que ouviram e o que sentiram, e todos que ouvem suas palavras ficam admirados. O improvável se torna testemunha. O simples se torna mensageiro. Aqueles que antes eram ignorados pela sociedade, agora são portadores da maior revelação divina. Essa é a resposta do simples: obedecer, buscar, ver, adorar e anunciar. Uma resposta que nasce não da posição social, mas da disposição do coração. Eles não sabiam teologia, mas sabiam reconhecer a voz de Deus. Não tinham status, mas tinham fé. E é essa fé simples, essa confiança genuína, que revela o quanto Deus acertou ao escolhê-los. Enquanto muitos teriam discutido, racionalizado ou questionado, os pastores obedecem. E obedecem imediatamente. Eles deixam o campo, as ovelhas, a segurança de sua rotina. Não há planejamento, não há cálculos, não há garantias. Eles apenas levantam-se e vão. Imaginar essa cena nos ajuda a entender a profundidade de sua decisão. Eles não vivem dentro da cidade, estão nos campos, longe das ruas iluminadas. Isso significa caminhar no escuro, talvez por trilhas desconhecidas, guiados apenas por pequenas lanternas ou pelo brilho da lua. Ainda assim, nada disso importa, porque eles estão sendo guiados por algo muito mais poderoso: a promessa de Deus. Cada passo que dão é carregado de expectativa. Seus pés pisam a terra fria, mas seus corações ardem. Eles repetem mentalmente as palavras do anjo, incapazes de acreditar no privilégio que receberam. O Salvador nasceu. O Cristo, o Senhor, está em Belém, e eles vão encontrá-lo. Quando os pastores deixam o estábulo naquela madrugada, algo dentro deles mudou para sempre. O campo ainda é o mesmo, a noite ainda é silenciosa, o trabalho ainda é duro, mas seus corações carregam uma nova luz. Eles voltam pelo mesmo caminho por onde vieram, mas não são mais os mesmos homens. A glória que viram, a voz que ouviram, o menino que contemplaram, tudo isso agora vive dentro deles. E o mais impressionante é que essa transformação não ficou presa ao passado. O impacto daquela noite não ficou limitado a Belém, aos pastores, nem àquele momento histórico. O impacto atravessa o tempo, rompe fronteiras e continua ecoando até os dias de hoje, tocando vidas, moldando fé, despertando esperança. Lucas 2:20 descreve a volta dos pastores com palavras que carregam profundidade espiritual. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Essa frase não é apenas uma conclusão da narrativa. Ela é uma chave que abre entendimento para a realidade espiritual do Evangelho. Porque o encontro com Cristo nunca termina no encontro. Ele gera resposta, ele gera movimento, ele gera transformação. A primeira dimensão desse impacto é interna. Os pastores voltam louvando porque sua visão de Deus mudou. Eles não apenas ouviram sobre o Messias, eles o viram. Eles não apenas receberam uma promessa, eles presenciaram seu cumprimento. E é isso que muda tudo. Quando alguém se encontra realmente com Jesus, a fé deixa de ser teoria e se torna vida. A adoração deixa de ser ritual e se torna espontânea. A esperança deixa de ser conceito e se torna experiência. Mas a segunda dimensão do impacto é social. Aqueles pastores, homens considerados irrelevantes, voltam ao convívio diário, carregando a notícia mais poderosa que o mundo já recebeu. Eles se tornam testemunhas, eles se tornam porta-vozes do céu, eles se tornam proclamadores de uma verdade que o mundo precisava ouvir.
E é aqui que percebemos a genialidade divina. Deus escolhe quem o mundo não valoriza para espalhar uma mensagem que o mundo inteiro precisa. Esse padrão continua acontecendo ao longo da história. Deus levanta pessoas simples em lugares comuns para serem canais da sua luz, porque o Evangelho nunca dependeu de plataformas humanas, mas sim de corações dispostos. A terceira dimensão do impacto é espiritual e eterna. O anúncio dos anjos não era apenas para os pastores, era para todo o povo. A salvação que nasceu naquela noite não ficou restrita a Israel, ela ultrapassou gerações, culturas, línguas e épocas. Hoje, 2000 anos depois, ainda falamos desse nascimento, ainda celebramos essa noite, ainda encontramos esperança no mesmo menino que os pastores viram deitado em uma manjedoura. O impacto daquela madrugada se espalhou como luz atravessando séculos. Onde há desespero, essa notícia traz paz. Onde há culpa, traz perdão. Onde há escuridão, traz luz. Onde há coração quebrado, traz cura. A quarta dimensão desse impacto é pessoal. A mesma paz anunciada pelos anjos ecoa sobre nós agora. A mesma glória que iluminou o campo ilumina vidas hoje. A mesma presença que transformou os pastores transforma qualquer pessoa que abre o coração para ouvir a mensagem do céu. O nascimento de Cristo não é apenas uma história antiga, é uma revelação contínua. É Deus dizendo ao mundo ontem e hoje: eu estou aqui, eu me aproximei, eu vim para salvar. E cada pessoa que aceita essa verdade, que encontra esse Salvador, que se aproxima desse menino Deus, vive um impacto tão profundo quanto o dos pastores naquela noite. A quinta dimensão do impacto é missional. Assim como os pastores voltaram anunciando, nós somos chamados a fazer o mesmo. A fé verdadeira não é estática, não é silenciosa. Ela se move, ela compartilha, ela celebra. O impacto daquela noite continua porque pessoas continuam sendo transformadas, e transformadas continuam levando essa mensagem adiante. Hoje, quando pensamos em Belém, não pensamos apenas em um lugar geográfico, pensamos em um encontro, pensamos em uma chama acesa, pensamos em um Deus que escolhe o simples e transforma sua história. O impacto até hoje é uma prova viva de que Cristo não é apenas uma figura histórica, ele é a presença que muda tudo. O que começou com pastores se espalhou para o mundo inteiro. O que começou com uma manjedoura transformou impérios, culturas e vidas. O que começou com uma mensagem dos céus se tornou a maior esperança da humanidade. E assim como aqueles pastores, cada pessoa que encontra Cristo volta ao mundo diferente do que era antes. Volta com luz nos olhos, volta com propósito no coração, volta com uma história para contar, porque o nascimento de Jesus não apenas mudou um momento da história, ele continua mudando vidas, ele continua tocando corações, ele continua transformando os simples em testemunhas, ele continua impactando até hoje. A história de Jonas termina deixando uma mensagem poderosa e profundamente humana. Deus não escolhe os mais fortes, nem os mais preparados, nem os mais influentes. Ele escolhe os simples. Escolhe aqueles que, como Jonas, têm medos, dúvidas, contradições e momentos de fuga. A conclusão desse relato não é apenas sobre um profeta que finalmente obedeceu, mas sobre um Deus que insiste em usar pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Jonas não era um herói perfeito, e talvez seja exatamente isso que torna sua história tão marcante até hoje. Ele representa todos aqueles que já tentaram fugir do que sabem que precisam fazer, todos que já se sentiram pequenos demais para uma tarefa grande demais, todos que já duvidaram de si mesmos ou de sua capacidade de fazer diferença no mundo. E, apesar de tudo isso, Deus o chamou. O mais impressionante é perceber que, mesmo quando Jonas resistiu, Deus não desistiu dele. Deus o alcançou na tempestade, no ventre do grande peixe, no deserto de sua própria frustração.
E essa insistência revela algo essencial. O chamado divino não se baseia na perfeição humana, mas na fidelidade de Deus em transformar pessoas imperfeitas. A conclusão da história nos lembra que o verdadeiro propósito não é anulado pela fuga, nem apagado pelo erro. Quando Jonas finalmente se levantou, a cidade inteira de Nínive foi impactada. Quando ele decidiu obedecer, uma transformação coletiva aconteceu. Assim também acontece conosco. Quando aceitamos o chamado, por mais simples que sejamos, vidas podem ser tocadas através de nós. A grande lição é que Deus continua chamando pessoas comuns para missões incomuns. Ele continua escolhendo os improváveis, capacitando os inseguros, restaurando os quebrados e levantando aqueles que se acham pequenos demais. A história de Jonas conclui com uma verdade eterna. Quando Deus chama, Ele não procura perfeição, mas disposição. E quando alguém comum decide dizer sim, o extraordinário acontece.